Eu queria te perguntar, esses efeitos que a gente teve, esses fenômenos que a gente teve aqui no sul do Brasil, né? Que em Porto Alegre, que foi muito interessante, porque assim, a gente tem os relatos dos pilotos. Sim. Né? E assim, o piloto tá descrevendo. O cara, ele não credibilidade. Ele não é um leigo. Sim, ele conhece drones e aeronaves. E aí, satélite. Então, o que eles relatam, você leva a sério. Eles têm credibilidade pela experiência, né? O que você classifica que seria isso? Eu queria também já emendar uma outra pergunta, porque tem muita gente meio que botando aí, falando que as luzes são lá o Starlink, é o Elon Musk, não sei o quê, que tem o Starlink lá que faz a fileira, tal, bababá. Lá na Rússia, a mesma coisa, tem a gente viu que tem uns feixes assim, de laser que sobem e tal, e meio que ficam todo meio falando, não, que isso é coisa do Starlink, tá. Meio que virou o novo balão meteorológico, agora virou o Starlink do Elon Musk. Você acha que tem alguma coisa a ver essa história do Musk no espaço com o que está acontecendo e a sua interpretação dos fenômenos aqui A gente tem que ter muita frieza nessa análise, porque nem todas as naves que a gente vê são exteriores à Terra. Uhum. Existem naves feitas com engenharia reversa na Terra. E, tanto na Rússia, quanto na China, quanto no Japão, quanto nos Estados Unidos, existe. Então não adianta falar, eu vi uma nave. Eu não sei se a nave é da Terra ou fora dela. Tá? Existem diferenças de motricidade, quer dizer, no deslocamento, na velocidade, na facilidade de manobra, que aí você fala, não, isso aqui veio de fora porque nós ainda não temos a tecnologia de dobra que eles já têm, nós ainda não temos, graças a Deus, ainda não temos. Vamos ter, mas ainda não temos. Então, pessoas muito experientes sabem a diferença entre uma coisa e outra, mas piloto conhece muito, porque a maioria dos pilotos já viu. Ele sabe o que é um Starlink. Starlink é filhinha mesmo. A gente sabe disso, é o link de satélites. O que está acontecendo na Ucrânia, aqueles fachos que... Você sabe que eles têm armas novas, né? Os Estados Unidos falou daquele balão nuclear, a China falou, você tem isso aqui, tal, sei lá. Então, existem armas novas. Mas existem também armas que são deles. Então, a que ponto você pode dizer isso é da Terra ou não, precisa de mais estudo e de verificação em campo. Aqui do Brasil a gente não consegue fazer isso lá na Ucrânia. O que apareceu no sul do Brasil são naves, sim. São naves da Confederação? São naves do governo oculto? Entende? Pelo que a Sheliana falou, são naves confederadas, cuja missão era observar e diluir a densidade maior da psicosfera para evitar problemas maiores para nós brasileiros. Até por mérito que o Brasil tem. E a Sheliana, ela te passa um reporte do que está acontecendo assim, fala, tem uma novidade aqui, alguma coisa? Ou você começa a emanar uma curiosidade, lá, uma vibração e ela... Pergunto. Se eu não pergunto, ela não responde. Ela não dá nenhuma informação de graça. E se eu faço a pergunta errada, ela fica olhando assim como dizendo, você quer saber exatamente o quê? Entendeu? Ela não é fácil. Ela melhorou muito com o contato conosco agora na pandemia. Mudou demais. Né? Ela olhava para a gente antes com misericórdia. Coitados, como eles são atrasados. Tipo assim. E hoje não, hoje ela olha para a gente com um enorme carinho de fraternidade. Então ela mesma mudou muito, até o linguajar dela, a expressão da voz dela mudou muita coisa. Porque ela aprendeu, porque toda hora tem um monte de humano na nave, não tinha esse acesso, por causa do projeto Cilindro Azul, que é quando você vai dormir, né? Você se vê dentro de um cilindro azul e fala, estou pronto para o projeto Nova Terra. E você vai. Então você vai para a nave, você passa a conviver direto com eles e trabalhar numa série de projetos na Terra. Limpar o ar, limpar a Terra, proteger os animais, pegar material genético para ter um banco de Arca de Noé que eles estão construindo no lado oculto da Lua, da Terra mesmo. Trabalhar com espíritos que precisam ser exilados, com espíritos que estão... são pessoas que dormem, estão vítimas de bebidas ou de drogas, ou desse sexo que você compra pela internet, ou até é de graça, né? Um paciente meu falou que é de graça, você pode ver o que você quiser de graça na internet. Isso é uma doença, mas isso é doença. Os espíritos atrasados, não que o sexo seja ruim, não tem nada de ruim. Com amor e respeito ele é bárbaro, uma energia sensacional. O problema é quando você cai para o outro lado. Né? Que você quer ver a violência, ou que você quer se alimentar de uma energia onde não existe um parceiro com quem você faça uma troca inteligente, ou uma troca boa, entendeu? Então,
todas essas armas são usadas pelo governo oculto para fazer zumbis mesmo. Tem um monte de humano, quando dorme, ele vai para o plano espiritual, que todo mundo quando dorme, o corpo fica descansando e o espírito sai. Até para o corpo descansar, sabe? Porque a gente é um pouco tumultuado, o coitado do corpo merece esse descanso. Quando a gente se projeta, muitos humanos saem que nem zumbis. Eles são captados pelas forças trevosas e eles são vampirizados no plano espiritual e até utilizados para obsediarem, para perturbarem outras pessoas. E o trabalho que eles fazem, esse cilindro azul, um dos trabalhos principais que a gente faz, esses humanos que se colocam à disposição dos ETs, é justamente para retirar os zumbis desses quartéis generais de trevosos, entendeu? Então, o convívio dos ETs com os humanos aumentou demais na pandemia. E isso fez com que eles também parassem de olhar para a gente com tanta, que peninha, né? Mas com mais fraternismo, a ponto deles dizerem, vocês são fascinantes. E eles dizem isso, a Cheliana fala muitas vezes. 15 dias atrás, mais ou menos isso, uma trabalhadora, a Cheliana estava lá com os outros ETs fazendo o trabalho deles energético na Casa do Consolador, e uma trabalhadora falou, nossa, isso aqui está engomado. Não, ela falou, engomado? O que é engomado? Quem falou isso? Uma trabalhadora pegou um lençol, né, que as pessoas deitam em cima de lençóis, até por causa da pandemia as pessoas levam, e a trabalhadora falou, nossa, esse lençol está engomado. A Cheliana falou, engomado? O que é engomado? Aí ela tocou, era dura, ela falou, mas isso é dura. Ela falou, mas é goma, o que é goma? Aí começou, a trabalhadora que queria explicar para ela o que era goma. E ela ficou, e ela e o outro ET falavam engomado, mas é dura, desconfortável, engomado e tal. Aí ela perguntou para a senhora deitou, ela falou, você engoma suas roupas? Porque para ela foi uma descoberta, ela não conhecia esse negócio de engomado. E percebe que é troca? Existe muita troca entre eles e nós. Aquela ideia de, eles têm uma nave, eles sabem tudo, vêm aqui para ensinar, não é real. Eles vêm aqui para trocar. Claro, eles têm mais ética evoluída, mais moral, mais tecnologia. Eles têm as 3 inteligências, a racional, a emocional e a espiritual mais avançadas, porque eles são mais versados, são mais velhos do que nós. Tem, mas eles têm muita coisa para aprender, eles têm para trocar conosco. Então é simbiótico o processo desses ETs estarem aqui, entendeu? Não é assim, eles são grandes e nós somos pequeninos. Isso servia para o Egito. Isso servia para a Mesopotâmia, servia para os africanos, quando os draconianos aportaram lá. Mas hoje não serve. Hoje é troca mesmo, é simbiose. Então existe essa troca super salutar entre essas civilizações e a nossa civilização. Você falou de uma espécie de arca de Noé que vai fazer atrás da Lua. Eles estão com uma arca de Noé lá. Tem atrás da na Lua você tem bases alienígenas bem sofisticadas. E dizem as fofocas que você tem humanos lá também. Isso não é só fofoca, tem sim. Tá? Você percebe que os Estados Unidos foi proibido de pousar na Lua durante muitos anos, quando eles tentaram explodir uma bomba atômica lá, que era guerra mesmo, né? Aí inativou, não podem mais. E agora eles estão começando, vamos fazer um acordo de novo, a gente eles vão mudou. Voltar, né, agora. Agora vai dar certo. Vai dar certo. Não sei se esse primeiro lançamento vai dar certo, mas eles vão conseguir pousar na Lua de novo. Porque já existe o acordo feito. Assim como existe já bem avançado o acordo para poderem colonizar Marte, para ajudar a recolonizar Marte, tá? E já está bem avançado esse acordo entre os humanos e eles, a confederação, né? Mas o lado oculto você tem lá, é lógico que isso é dentro da Lua, mas tem um banco de dados genéticos da humanidade espetacular. Entendeu? Então, assim, de espécies, inclusive, que começaram a voltar. Já tem espécies que estão sendo redescobertas e espécies que estão sendo extintas e que tem lá o banco de dados, porque a Terra vai ter que ser repovoada em algumas coisas, né? E aí, nesse processo, eles vão usar esses bancos de dados. Mas eu não preciso ir longe, a Holanda tem isso aí. A Suécia tem isso aí. Eles têm lá, tem um banco de sementes. Isso, banco de sementes. Que fica enfiado assim no gelo. No meio do gelo, assim. Exatamente. É um bunker gelado. Eu não lembro. Se der um pau, já tem um tipo, a Suécia tem isso. Eu acho que a Holanda também tem. Agora, o que eles têm é o DNA mesmo. Eles têm material genético mesmo. Né? Quer dizer, é impressionante, porque é quântico, né? Eles podem gerar a vida na hora que eles quiserem. Deixa eu tirar uma dúvida sobre a Lua. Porque a gente recebe tanta gente falando da Lua aqui, a gente ia ficar meio confuso. Já falaram pra gente que a Lua ela seria uma estrutura metálica totalmente artificial com uma cobertura de terra lá, de pedras e tal, de detritos.
Outros falam que ela foi criada, ela foi moldada a partir de rochas mesmo, e aí se comprimiu ali, se formou um satélite artificial, que a gente considera, e que ele equilibra o planeta Terra. Isso. Qual que é a informação verídica disso? Ela é uma estrutura construída de metal, porque acho que passaram pra gente que teve uma sonda russa que foi arremessada contra a Lua, aí abriu uma cratera e... Tem umas fotos, inclusive, disso, de que mostram uns buracos, né? Que é fundo, assim, que é meio... Não, as crateras são super fundas. Mas tem água dentro da Lua. Tá? Tem água. Mas, segundo eles, a Lua é um satélite verdadeiro. Não é metálico, ele é verdadeiro. Você não é uma estrutura construída. Não é uma estrutura construída. Uhum. Ele tem núcleos de ferro. Ela diz que lá tem minerais que nós vamos usar para fazer salto de dobra, inclusive. Que é o tal do Helium 3. É isso aí, que os chineses vão lá. Helium 3. Os chineses já estão lá pesquisando, né? Então, mas isso existe na Lua, mas ela é satélite de verdade, não é uma nave que botaram lá. Meio que falaram meio isso. Mas não assim, não é. Ela é um satélite feito pela natureza mesmo. Uhum. Mas é claro, assim, né? Tem uns engenheiros siderais aí que conseguem umas coisas do louco. Mas ela não é uma nave, entendeu? Ela é realmente... tem metal dentro dela? Tem sim, tenho a certeza disso. Tem metais que nós vamos explorar daqui a uns 2 séculos, mais ou menos. Tem sim, tem coisas lá muito importantes que vão ser importantes para o nosso futuro, nas nossas viagens espaciais. Entendeu? Mas não é agora, mas ela não é uma nave que alguém fez, não. Ela foi a própria natureza que fez. É uma